Bom dia! Mais um Café com Destino, quarta-feira começando. A gente está com força total hoje. Nós estamos no meio da nossa série. Qual é o nome da nossa série? Combatendo a Maldade. Ele não sabe. Gente, eu não sei mais o que fazer. Combatendo a Maldade, Wesley. Nós estamos aqui todos os dias falando desse tema e você esqueceu. Tudo bem. Olha, vai compartilhando essa live com o máximo de pessoas. Tem muita gente precisando aprender a como lidar com os males dessa vida. É muita maldade. O ser humano, às vezes, gratuitamente nos ataca. Às vezes, quantas pessoas... Eu fico lendo, às vezes... Eu tenho pouco tempo de Instagram que eu fico vendo, mas quando eu paro para ver algumas coisas aleatórias, assim, fico vendo nos comentários um atacando o outro, um falando besteira do outro. Não sei, eu falei, gente, que tempo essas pessoas têm? E que disposição no coração elas têm para falar mal, para atingir, para caluniar, para mentir, para atacar, para expor. Tem que ter tempo e maldade. Nós fomos chamados para sermos pacificadores. A Bíblia diz, enquanto depender de você, tenha paz com todos. Nós fomos chamados para ser o do silêncio, que vive a nossa vida, o que foca no nosso propósito, nos nossos objetivos de vida, e não na vida dos outros. Eu vou te ensinar hoje muita coisa, continuando a nossa série Combatendo a Maldade, porque só se combate a maldade com bem, só se combate o mal com bem. Eu vou te ensinar muitas coisas hoje de como você se proteger, como você lidar com as pessoas que tentam diariamente roubar a tua paz, minguar a tua alegria, sequestrar a tua felicidade. Por que essas pessoas fazem isso? Muita coisa que eu vou falar hoje, já deixando claro, está aqui, ó, no livro Especialista em Pessoas, um livro que tem ajudado milhares de pessoas. Hoje eu acabei de receber uma mensagem da nossa editora em Portugal, dizendo que o nosso livro continua em Portugal como um dos livros mais vendidos de todas as categorias em Portugal. Ele está disponível lá na FENAC, em várias livrarias aí de Portugal. Se você é de Portugal, está aí. E aqui no Brasil, qualquer loja, Amazon, Livraria Cultura, Leitura, procura onde você quiser. Amazon geralmente está sempre mais barato e entrega também em um dia. Você vai poder ter esse manual de como lidar com as pessoas, tá? Esse ano a gente vai estar em Portugal com o Método Destiny, em breve a gente vai anunciar também as datas. Ó, se eu pudesse colocar um título na aula de hoje, eu colocaria Ladrões de Alegria, que inclusive é o título do capítulo que eu falo sobre isso aqui no livro Especialista em Pessoas. Porque tem pessoas que, consciente ou inconscientemente, parece que existem para roubar nossa paz, velho, para roubar nossa alegria. Você já recebeu, um dia que você estava muito feliz assim, você recebeu uma palavra de desânimo que roubou tua paz, roubou tua alegria? Sim. É impressionante como é que as pessoas têm prazer em fazer isso. Parece que elas esperam você estar bem para lançar uma palavra para te desanimar, para te destruir emocionalmente, para te deixar mal. Então, é muito difícil porque tem gente que está cercada por essas pessoas. Eu sei que, por exemplo, a Bíblia manda honrar pai e mãe, mas eu tenho ciência que tem pessoas que estão me escutando agora que essas palavras de maldade vêm do pai ou da mãe. E você vai ter que honrar, que vai ter, que é bíblico, quem mais te desanima, quem mais te coloca para baixo. Meu Deus, isso é muito difícil. Como? Como você vai colocar um princípio na frente do sentimento se o sentimento lateja dentro de você? É possível, apesar de muito difícil, eu reconheço. Só que se fosse fácil, aliás, tudo que é bom na vida é difícil. Já reparou? Tudo que é bom na vida é difícil. Para você comer a melhor comida, demora mais tempo a preparar. No micro-ondas é mais rápido, mas não é a melhor. Para você ter a melhor forma física, é muito esforço e leva tempo. Muito esforço físico, academia, dieta, muito sacrifício. Ou seja, tudo que é difícil é melhor, gera maiores resultados. Não tem jeito. Na vida também é assim. Então, você tem que olhar para a sua dificuldade hoje não como um impedimento, e sim como resultados maiores chegando na sua vida. Resultados maiores estão chegando na sua vida, por isso esse nível de dificuldade. Agora, como lidar com pessoas que diariamente a gente não tem muita opção de tirar da nossa vida? Por exemplo, colega de trabalho. Você precisa do emprego, o colega do trabalho está ali, ele é um perturbador, ele rouba a tua paz, ele dá palavras, ele mente para você, ele tenta te enganar, tenta desfazer de você, tenta roubar a tua posição o tempo todo, fala mal de você por trás, tenta diminuir para o chefe ou coisas parecidas, né? Você nunca fez isso com o Teixeirinha, né, Wesley? Não,
Graças a Deus. E Teixeirinha que não voltou de férias ainda, quarta-feira. Quarta-feira. Pegou 30 dias. Pegou 30 dias, só comunicou, não vem. Não vi. Esse mês não venho. Que se vire. O pagamento tem que cair. Ele falou, esse mês eu não venho, dia 5 eu quero na conta. É assim, aqui é uma maravilha. Então assim, a gente às vezes tem que diariamente lidar com pais difíceis, colegas de trabalho perseguidores, colegas que a gente demora a perceber que não são colegas, não são amigos, e a gente demora a perceber que na verdade eles estão planejando mal contra a gente. Quantas pessoas de dentro da casa, de dentro da intimidade planejaram mal? Eu lembro da história agora de Amnon e Tamar. Lembra disso, Wesley? Amnon, filho de Davi? Sim. Sabe o que ele fez com a própria irmã? Sim. Violentou a própria irmã, estuprou a própria irmã. Tamar era filha de Davi, Amnon era filho de Davi. Ele planeja o mal contra ela, não foi um acidente, não. Ele planejou o mal. Falou, vou chamar ela aqui, vou fingir que eu estou doente, aí quando ela vier me cuidar de mim porque eu estou doente, eu faço isso, faço aquilo. Ou seja, tem gente que está do seu lado, que deveria te proteger, mas está planejando mal contra você. Como? Como se proteger desses ladrões de felicidade? Como se proteger das ladras de alegria? Pessoas que parecem que foram colocadas do nosso lado para mandar palavras de desânimo, setas. Porque cada palavra é uma seta. A Bíblia diz que o mundo espiritual se move por palavras. E cada palavra é uma seta, então nós temos que ter muito cuidado com as setas. É por isso que você tem que ter cuidado com o que ouve e quem ouve. Porque uma palavra pode entrar como uma seta espiritual na tua vida. Como você identificar, anote isso, como você identificar as pessoas que tramam contra você? É tão difícil, porque a maioria delas está rindo na sua frente. É por trás que elas tramam. É difícil, porque a maioria delas parece até ser agradável, mas no coração estão apodrecendo de inveja. Mas tem um jeito de você identificar. Ponto número 1. Como identificar uma pessoa que é um ladrão ou uma ladra de alegria em potencial? Ou seja, aquela pessoa que está do seu lado para mandar palavras que vão entrar como uma seta maligna no seu coração. Primeira coisa que você tem que fazer é orar. Você tem que ter uma vida de oração. Por que, Wesley? Orar, grava isso. Orar te sensibiliza espiritualmente. Quanto mais oração, mais sensível espiritualmente você fica. Isso quer dizer que você percebe mais o mundo espiritual. Tem gente que fala assim, eu às vezes estou num ambiente, tem um cara que diz que vê anjo, eu não vejo. Provavelmente ele vê mesmo, é que ele está mais sensível espiritualmente. Pessoas que costumam passar horas orando por dia, pessoas que vão no monte, não que o monte tenha algum poder, mas para estar num lugar separado, sabe, Wesley? Para estar num lugar em silêncio, para estar só orando. Tem gente que vai num monte, sobe numa montanha e ora, fica horas orando. Essas pessoas costumam, não é regra, costumam ter mais sensibilidade espiritual. Costumam ser mais usados em profecias, porque estão sensíveis espiritualmente, costumam perceber o mundo espiritual. Então, independentemente do seu nível de profundidade espiritual hoje, atual, se você começar a aumentar o seu tempo de oração, a sua entrega na oração, você fica mais sensível espiritualmente. Aí, Wesley, você começa a perceber algumas pessoas. Você começa a olhar, perceber olhares dessas pessoas para você que você nunca tinha percebido, olhares, comentários que antigamente você via como brincadeira, agora você vê como maldade. Que comentário é esse? Aí, espiritualmente sensível, você começa a perceber, essas pessoas começam a dar indícios que na verdade já davam, você que não percebia. Agora você está se ligando, agora você percebe, tem algo errado nessa pessoa. Segunda forma de você descobrir quem são essas pessoas que tentam roubar a tua alegria, que estão posicionadas estrategicamente pelo mal, tramando contra você, é passar um problema com ela. Sabia disso? Quando você passa um problema com uma pessoa, é meio que automático ela revelar quem ela é de verdade. É automático. Quando você passa por um problema, uma situação, seja financeira, qualquer outro problema que você passa, uma discussão, um desentendimento, geralmente ali, no calor da emoção, a pessoa vai revelar exatamente quem ela é. E se a pessoa trama o mal contra você, ela não aguenta esperar e ali mesmo ela já mostra muita coisa, já revela muita coisa. Então você tem que viver uma vida de oração, você tem que
passar algum tipo de problema, expor algum tipo de problema com essa pessoa, para que, através desse problema, dessa tensão emocional, ela revele quem ela é. E terceiro, adivinha o que é o terceiro, Wesley? Você perceber essas pessoas. Não sei. Não tem ideia? Não. É você analisar a generosidade. Presta atenção. Existem pessoas que têm facilidade em serem... Como é que é aquele puxa-saco? Tem um nome. Pessoa que é... Bajulador. Bajulador. Existem pessoas que têm facilidade para ser bajulador. Ela puxa o teu saco, mas é tudo de mentirinha, só para se dar bem em cima de você. Mas só quem tem coração bom contigo consegue ser generoso. Então, foco, olho na generosidade dessa pessoa. Ela é generosa comigo? Ela resolve alguma coisa para mim? Ela me serve de alguma forma? Ela me presenteia? Ela, sabe? Você tem que estar de olho nisso. Oração, passar por um problema e generosidade. São três coisas que você pode perceber as pessoas à sua volta. Existe uma diferença muito grande do bajulador para o generoso. O bajulador, ele mente para ter vantagem. E fala, Wesley, tão bonito esse óculos, mas na verdade ele quer só se aproximar de você para pegar alguma coisa. É um bajulador. O generoso faz de coração, porque ele quer levantar a tua autoestima naquele dia, porque ele quer te ajudar. Ele fala, Wesley, tá tão legal hoje esse óculos. Ou seja, existe uma diferença em termos de feedback, o que a pessoa espera de volta. O generoso dá sem esperar nada em troca. O bajulador mente, fingindo que está dando alguma coisa, para tomar 3 vezes mais. Então, nós precisamos ser generosos e analisar a generosidade das pessoas. Isso é muito simples. Se você todo dia começar a analisar quem está à sua volta, se você começa a orar todo dia, você começa a ficar mais sensível espiritualmente. Então, olha para a pessoa e começa a perceber coisas. Segundo, passei problemas com ela? Ainda não. Então, cuidado. Ela ainda não mostrou realmente quem ela é. Terceiro, essa pessoa é generosa comigo? Ela me serve de alguma forma? Porque uma pessoa que está só tramando contra você, ela não consegue te servir. Ela não consegue ser generosa com você, porque é um princípio espiritual. Ela consegue rir, ela consegue fingir que gosta, ela consegue estar do teu lado o tempo todo, porque isso não são princípios espirituais. Quando parte para o princípio espiritual, quem está na quebra de um princípio não consegue cumprir. Então essa pessoa não consegue. Aliás, sobre oração, é até bom você sempre orar com as pessoas que estão à sua volta. Porque outra dificuldade que uma pessoa que está tramando mal contra você vai ter é de orar contigo. Ela só diz que ora. Quero ver orar com você. Eu estou te dando aqui filtros importantíssimos para você descobrir quem está do seu lado. Se você está entendendo até aqui, já coloca o emoji do cafezinho. Vale a pena colocar o emoji do cafezinho se até aqui está fazendo sentido para você. Se isso já está te ajudando de alguma forma. Olha, os ladrões de alegria estão em todo lugar e desde sempre eles existem. A troco de nada. Qual foi uma das primeiras maldades do mundo? Comeu fruto? Caim e Abel. Caim e Abel. A maldade estava no coração de quem? De Caim. E como é que essa maldade veio para fora? Através de um problema, peraí. Foi a inveja, mas começou com um problema. Por isso que eu estou te falando que você tem que passar com problema para algumas pessoas. Ele já tinha algo contra Abel. Só que ele não conseguia colocar isso para fora. O problema ele coloca para fora. O problema foi, Abel resolveu dar uma oferta para Deus porque Abel era generoso. Olha como é que a história de Caim e Abel já explica tudo aqui. Ó. Tudo que eu estou te explicando. Oração, problema e generosidade. O problema foi, Abel queria dar uma oferta. E Caim também falou, quer saber, também vou dar. Deus não pediu, ele falou, eu vou dar. Abel, por ser generoso, leva o melhor. Mas quem trama o mal no seu coração não consegue ser generoso. Lembra que eu te expliquei? Ele só consegue fingir, não consegue ser. E aí ele leva qualquer coisa para Deus, Caim. Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Quando vem esse problema da rejeição, Caim coloca para fora quem ele é de verdade, um assassino. Um ladrão de alegria e de paz. Um homem que tramava o mal no seu coração. E ele mata seu próprio irmão. O primeiro assassinato da Bíblia. Ele mata Abel a troco de
Nada. O que Abel fez contra ele? Nada. A maioria das pessoas que vão te atacar para te matar, você não fez nada contra elas. É maldade do coração delas. Às vezes você fez e tem que pedir perdão, às vezes tem coisas que você tem que se reconciliar, você tem que apaziguar mesmo. Mas 90% você não fez nada contra essas pessoas, mas a maldade está no coração delas e elas desejam fazer o mal contra alguém. A maldade está tomando a mente e o coração dessas pessoas. É por isso que na história de Caim e Abel, a gente vê claramente o quão difícil é reconhecer quem está tramando mal contra a gente. Porque Abel, sendo um menino de Deus, não conseguiu perceber que o próprio irmão... Porque, afinal de contas, você não espera que o mal venha de tão próximo. O próprio irmão queria matá-lo. José, como nós falamos ontem, não esperava que os próprios irmãos iriam vendê-lo. E depois que você reconhece, ou através da oração porque te sensibiliza espiritualmente, ou porque você passou por um problema e essa pessoa se revelou, ou porque você notou que ela não é generosa com você nunca, aí você tem algo de errado nela, o que fazer depois que você percebe, Wesley? Agora você vai começar um processo de afastamento e blindagem. Processo de afastamento e blindagem. Existem pessoas que você precisa afastar-se aos poucos. Tem pessoas que têm que cortar a relação de um dia para o outro. Acabou, eu não quero mais relação com você. Pela falta de caráter ou por algo que fez. Lembrando sempre que o perdão é obrigatório, tá? A convivência não, mas o perdão é obrigatório. Você perdoa independentemente do que a pessoa fez. Convivência você escolhe. Essa pessoa vai agregar no meu propósito de vida ou vai me atrapalhar? Não, vai atrapalhar meu propósito de vida. Então eu não vou estar aqui com ela. Vai atrasar tudo que Deus tem me entregado? Por que eu vou estar? Não, vou me afastar. Algumas pessoas você corta automaticamente, outras você afasta aos poucos por causa de estratégia. Por exemplo, se você afastar instantaneamente de alguém que é familiar ou próximo, essa pessoa ela vai criar uma resistência muito, muito forte contra você. Existem pessoas que tramam um mal no seu coração a troco de nada. Uma pessoa uma vez fez um mal contra mim, acredite se quiser, um grande mal, porque eu deixei de segui-la no Instagram. Na cabeça dela isso era tão importante e ela viu isso como uma afronta tão grande, apesar que para mim não ter sido afronta nenhuma, eu já não estava mais interessado no conteúdo dessa pessoa, ela armou uma maldade contra mim. Só que a Bíblia diz que aquele que lança uma armadilha cai na própria armadilha que armou. Escuta, eu quero profetizar sobre a tua vida. Quem colocou uma armadilha no teu caminho vai cair na própria armadilha. Eu vou repetir esse versículo que eu tenho falado todos os dias aqui nessa série de combater a maldade. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua casa. Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar e te livrar de todo mal. Nem sequer numa pedra você vai tropeçar. Deus é contigo. E quem colocou a armadilha, quem colocou a pedra, eles mesmos vão cair. Eles mesmos vão tropeçar ali. Então tem pessoas que você tem que se afastar aos poucos, Hélio, para não gerar esse espírito de vingança, que a pessoa é tão má que ela quer se vingar por qualquer coisa. Então, estrategicamente, você vai se afastando aos poucos. O importante é você afastar-se e blindar-se. Como é que você se blinda contra essas pessoas? Você precisa estar em oração sempre, porque é uma questão espiritual também. Você precisa estar com as emoções saudáveis, senão você não vai conseguir lidar com alguns ataques. Então, por exemplo, quando você sabe quem é, quando você tem noção da sua identidade, você já está muito blindado. Porque tem muita gente que tenta me atacar e ele já está com tenta atacar na minha identidade. Por exemplo, às vezes uma pregação minha, a pessoa entra lá e fala assim, isso aí é um coach, não passa de um coach, tal. A pessoa tenta me diminuir com um título. Na cabeça dela, ela está me diminuindo. Como eu tenho saúde emocional, eu entendo que essa pessoa, primeiro, não me conhece, ela não tem a mínima ideia do que ela está falando. Essa pessoa, com certeza, nunca foi numa conferência de destino e nunca viu a glória de Deus que desce ali. Essa pessoa não conhece minha família, ela não conhece o que eu faço pelas pessoas e ela se acha no direito de entrar na minha rede social e tentar me diminuir de alguma forma. Então, por eu compreendê-la, eu não me atinjo. Então, uma das melhores formas, Hélio, da gente se blindar emocionalmente, com saúde emocional, é compreendendo por que as pessoas fazem o que fazem. Por que ela está me atacando? Porque essa é a realidade dela. Porque cada um dá o que tem. Ela tem rancor, ela tem amargura no coração. Eu não tenho, eu não preciso responder na mesma moeda. Aliás, eu vou vencer o mal com o bem. Certa vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, rapaz, o fulano
estava numa festa com fulano, ele te detonou, mas falou mal de você, falou isso, falou aquilo. Aí eu falei assim, o fulano, ele é um homem de Deus, eu gosto muito dele. É um cara que tem feito um trabalho muito sério nesse país. E comecei a elogiar. O fofoqueiro foi ficando pálido. Porque o fofoqueiro te traz a notícia esperando alimentar o ódio no seu coração. Quando ele viu que eu estava combatendo o mal com o bem, o diabo começou a ficar desarticulado. Vença o mal com o bem. Não tem outro caminho, esse é o caminho para dar certo. Vença o mal com o bem. Se isso aqui está fazendo sentido para você, pega agora esse link e manda pelo menos para 7 pessoas. Ué, muita gente precisa escutar isso, velho. Muita gente está sofrendo maldade no mundo, muita gente tem sido atacada. Você está aí agora, seja um missionário, uma missionária, encaminhando uma mensagem dessa para pessoas que precisam escutar, precisam ser exortadas, precisam ser curadas, precisam ser orientadas, instruídas. O Café com Destino tem que chegar em muita gente. Não deixa de curtir o vídeo. Quando você curte o vídeo, entrega para mais pessoas e mostra aqui para a nossa equipe que vale a pena estar aqui todos os dias de manhã contigo. Chegou a hora da gente começar a fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente vai fazer essa diferença, sabe como? Compartilhando aquilo que transforma. Às vezes você ainda, porque você vai ser, mas ainda não é um agente de transformação. Mas você pode compartilhar a transformação. Até chegar a sua hora de você mesmo ser o agente de transformação na vida das pessoas. Não deixe de caminhar esse Café com Destino, essa live para todo mundo. E saber que amanhã, quinta-feira, nós vamos entrar com mais uma matéria abençoada, assim, poderosa, sobre a série Combatendo a Maldade. Combatendo a Maldade. Eu quero lembrar que segunda-feira a gente fez um desafio. Qual o desafio, R? Fala bem alto. Fazer o bem para quem te fez mal. Olha esse desafio. Fazer o bem para quem te fez mal. Você vai pegar uma pessoa que te fez mal na vida e ainda essa semana você vai fazer o bem para ela. Lancei esse desafio na segunda. Se você só está escutando hoje e não sabia e aceita esse desafio, coloca o emoji do cafezinho aqui embaixo, porque muita gente precisa praticar isso para ver a bênção divina, a conspiração dos céus sobre a sua vida. Vale a pena. Se você não assistiu o Café com Destino de segunda, de terça, vale a pena você assistir todo o Café com Destino dessa semana. Combatendo a Maldade é a nossa série dessa semana. Se você não assistiu a pregação de domingo, todo domingo tem pregação nova. Vale a pena você assistir. E prepara o seu coração, porque está chegando a cobertura, a proteção que você precisa contra a maldade desse mundo. Nada pode te atingir se você está em Cristo. Nada pode te atingir se você está blindado pelo Senhor. Eu quero te animar a continuar conosco aqui no Café com Destino. Quinta e sexta vão ser dias muito especiais. Amanhã e sexta-feira vão ser dias poderosos, onde eu vou te dar as principais chaves para você combater e vencer a maldade contra a sua vida. Nada vai te parar, nenhuma inveja, nenhum malfeitor, nenhuma pessoa que trama contra você terá vitória sobre sua vida. Está declarado isso em nome de Jesus. Até amanhã, 7h57 da manhã, nos vemos amanhã no Café com Destino e não deixa de assistir a pregação de domingo. Foi muito forte, tá bom? Não deixa de assistir aqui no nosso canal do YouTube. Eu desejo paz e prosperidade.